Meu garfo para no meio do caminho até a boca, cheio de purê de batata doce, quando as palavras do meu pai cortam o barulho suave do jantar de ação de graças. Você não passa de um parasita. Está na hora de sair desta casa. De repente, a batata doce parece estranha, sem graça. Ao meu redor, a sala de jantar fica em um silêncio tão pesado que dá para ouvir o relógio antigo da sala marcando os segundos, o mesmo relógio que eu paguei para consertar no mês passado. Olho para minha mãe, procurando algum sinal, qualquer coisa. Mas Denise finge estar ocupada com o prato, empurrando vagens que nem tocou. Do outro lado da mesa, minha irmã de 17 anos, Tessa, arregala os olhos e encara o copo meio vazio. O que mais dói nessa traição é o momento. Passei a manhã inteira na cozinha, cuidando do peru, amassando batatas, assando 3 tipos de torta, enquanto eles viam futebol. 20 minutos atrás, eu tinha acabado de contar sobre minha promoção no trabalho. Agora, com o vapor subindo da comida que eu mesma preparei, meu pai me expulsa da própria casa. A ironia é clara. Meu nome está na conta de luz que mantém essas lâmpadas acesas, na conta de água que encheu esses copos, no recibo do mercado de cada prato dessa mesa e até no plano de saúde que pagou a consulta da minha mãe na semana passada. Mesmo assim, eu sou o peso da casa. 3 meses atrás, quando minha mãe perdeu o emprego no escritório de contabilidade, eu entrei em ação sem pensar 2 vezes. As contas começaram a se acumular mais rápido que as desculpas, e o trabalho de meio período do meu pai na loja de ferragens mal cobria a hipoteca. Então eu passei a pagar o resto, luz, comida, seguro do carro, até os gastos médicos da minha mãe. A cada mês, mais contas iam pro meu nome. E quanto mais isso acontecia, mais o meu pai se afastava, mais amargo ele ficava. A assinatura dele, que antes era necessária para tudo, começou a não valer mais nada. 2 semanas atrás, ouvi ele conversando com o Sr. Simons, nosso vizinho, a voz dele atravessando a janela aberta da cozinha. Isso não está certo, ele reclamou, encostado na cerca. Um homem perder o controle da própria casa, agora ela age como se fosse dona do lugar. Eu não tinha percebido que ele estava falando de mim até ouvir meu nome. Agora, Frank me encara com o maxilar travado, esperando que eu chore ou discuta. Mas eu simplesmente continuo comendo. Os nós dos dedos dele ficam brancos de tanto apertar o garfo. A batata doce não tem gosto de nada, mas eu mastigo devagar, engulo e pego outra garfada. Você ouviu o que eu disse? Ele repete, a voz pesada de raiva. Quero você fora daqui até o fim de semana. Minhas mãos tremem um pouco, não de medo, mas de algo mais fundo, algo mudando dentro de mim. Coloco o garfo de lado, dobro o guardanapo e o deixo ao lado do prato. Olho diretamente para ele e digo, calma. Eu entendi perfeitamente. Essas 3 palavras ficam suspensas no ar. Não ditas com raiva nem com tristeza, mas com clareza. Frank pisca, confuso com minha calma. O silêncio se estende até que minha mãe finalmente fala, mas não para me defender. Blair, ela diz, apressada, você ainda vai pagar o plano de saúde esse mês, né? Tenho consulta na terça. E ali tudo se encaixa. Não sou família, sou recurso. Não sou filha, sou uma assinatura no fim dos cheques. Levanto, junto meu prato e o copo vazio da Tessa. Claro, mãe, respondo, com a voz firme, mesmo sentindo o vazio crescendo no peito. Eu resolvo isso antes de ir. Enquanto caminho até a cozinha, minha mente faz uma lista de tudo nessa casa que está no meu nome. A internet que melhorei para Tessa estudar. A geladeira nova que comprei quando a antiga quebrou em julho. As contas de luz e água que transferi para mim quando começaram a ameaçar cortar. Lavo meu prato na pia, raspando a comida com calma. Pela janela da cozinha, vejo meu carro parado na garagem, a única coisa que é realmente minha, sem estar ligada a essa casa. Pelo menos isso eu vou levar comigo. Atrás de mim, ouço a cadeira da Tessa arrastar no chão enquanto ela leva o prato para a cozinha. Ela o coloca ao lado da pia sem olhar para mim, mas seus dedos tocam de leve o meu pulso por um segundo. É o gesto mais próximo de apoio que recebo há meses. O relógio digital no meu criado mudo pisca 1h18 da manhã enquanto dobro mais um suéter e coloco na mala. Dormir parece impossível com as palavras do Frank ainda ecoando na minha cabeça. Estou arrumando as coisas há horas, no automático, enquanto a mente gira sem parar. Abro a gaveta da escrivaninha e pego a pilha de documentos, contas de luz, seguro, recibos do mercado, para separar o que preciso levar. Mas embaixo deles, vejo algo estranho, um extrato bancário com o nome do Frank. Curioso, porque faz meses que tudo foi trocado para formato digital, desde que a mamãe perdeu o emprego. Puxo aquele extrato,
e mais um, e mais outro. Uma pilha pequena, mas suficiente para me deixar tonta. 3 meses de extratos de uma conta que eu nunca vi antes. Uma conta que só cresce, enquanto eu esvaziava minhas economias para manter a casa funcionando. Minhas mãos tremem quando me sento na beira da cama. As linhas no papel se embaralham diante dos meus olhos até eu piscar forte e forçar o foco nos números. 4.000 em julho. 5.000 em agosto. Quase 7.000 agora. Reviro o resto dos papéis e encontro um panfleto de uma loja de barcos, com anotações feitas à mão. Entrada, 5.500, circulado em caneta azul. Agendar entrega após o dia de ação de graças, sublinhado 2 vezes. Um barco de pesca. Enquanto eu pagava as consultas da mamãe e a internet que a Tessa precisa para estudar. Tem mais. Um bloco de anotações com datas das contas de novembro. Meu nome escrito com pontos de interrogação. E logo abaixo, sublinhado. Depois de pagar as contas. Eles planejaram isso há semanas, e esperaram eu pagar todas as contas de novembro para só então me mandar embora. Um leve toque na porta interrompe meus pensamentos. Ela se abre o suficiente para Tessa entrar, os olhos bem abertos ao ver as caixas e malas espalhadas. Você vai mesmo embora? Ela pergunta, parada na porta, como se pronta para fugir a qualquer momento. Estou cercada pelas provas físicas da traição da minha própria família, enquanto Tessa fica ali, uma mão ainda na maçaneta. A diferença entre nós é clara, ela pode sair quando quiser. Eu, não. O pai não me deixou muita escolha, respondo, guardando os extratos bancários na bolsa. Tessa morde o lábio inferior. A mãe disse que eles vão usar seu quarto para guardar coisas, agora que o pai vai comprar aquele barco. A confirmação casual me acerta como um soco. Barco? Repito, quase sem voz. O barco de pesca em que ele deu entrada mês passado? Tessa abaixa o tom, quase sussurrando. Eu ouvi eles planejando tudo faz semanas. Que iam esperar você pagar as contas de novembro antes de te mandar embora. Você sabia? Pergunto, e a dor da traição cresce, se espalhando até ela. Os olhos dela se enchem de lágrimas. Eu fiquei com medo de te contar. O pai disse que quem te avisasse seria o próximo. Quero sentir raiva, mas o medo no rosto dela é real demais. Ela ainda é uma menina presa no mesmo ambiente manipulador de onde eu estou tentando escapar. Tem mais, ela continua, olhando pro corredor, nervosa. Sabe aquelas consultas médicas que a mãe anda fazendo? As que você tem pago com seu plano? O que tem elas? Pergunto. Semana passada ela voltou para casa com os lábios inchados. Disse pro pai que o médico mandou não usar canudo por 2 dias. Tessa faz a mesma cara de desdém da nossa mãe. Não era consulta, Blair. Eram preenchimentos. O chão parece girar. Enquanto eu comia miojo 3 vezes por semana para economizar, minha mãe estava fazendo procedimento estético, no meu plano de saúde. Abro o aplicativo do banco e mostro para Tessa o saldo da minha conta. R$ 763,42. 3 meses atrás eu tinha mais de $9.000 guardados, digo para Tessa. Isso aqui é tudo que sobrou depois de pagar tudo nessa casa. Falar em voz alta faz a realidade bater de verdade. Eu estive à beira da falência, gastando tudo com uma família que me enxerga como um caixa eletrônico. O pai disse que, se você tentar levar algum móvel, vai te denunciar por roubo, Tessa conta, hesitante. Mesmo as coisas que você comprou. Claro que ele disse, respondo, olhando em volta. A escrivaninha que comprei quando comecei a trabalhar de casa na pandemia. A estante que eu mesma montei. A roupa de cama do meu primeiro salário. Ele também ligou pro banco hoje, Tessa continua, para tentar tirar seu nome das contas da casa. Sinto o peso do tempo correndo. Preciso achar um lugar para morar, proteger o que ainda resta do meu dinheiro e separar meu nome de tudo que está ligado a eles, antes que causem mais estrago. Puxo debaixo da cama uma caixa de sapatos. Dentro, recibos de tudo que comprei para essa casa, organizados, datados, com cópias das faturas do meu cartão. A escrivaninha, a geladeira nova, o notebook da Tessa, o tapete da sala, até as contas de luz e água, todas com o meu nome como responsável. É uma pequena vitória no meio de tanta traição. Prova de que eu não estou louca. De que fui eu quem sustentou essa casa enquanto eles tramavam pelas minhas costas. Tessa me observa em silêncio enquanto separo os papéis. Blair? Ela pergunta, baixinho. Oi? O que você faria no meu lugar?
Se tivesse que escolher entre lutar pelo que é certo ou manter a paz na única casa que tem. Enquanto organizo os recibos no meio da madrugada, percebo que estou diante da mesma escolha. Enfrentar todos com as provas na mão e buscar um encerramento. Ou simplesmente ir embora em silêncio, deixando que descubram sozinhos as consequências. O que você faz quando as pessoas que deveriam te amar sem condição nenhuma mostram que só se importam com o que você oferece? Olho para minha irmã, presa no mesmo ambiente tóxico do qual eu tô fugindo, e percebo que não existe resposta fácil para nenhuma de nós. 3 dias depois, no intervalo do meu trabalho de meio período, ouço a voz da tia Phyllis pelo telefone, cortando como uma bofetada a cada palavra. Sinceramente, Blair? Nunca pensei que você fosse abandonar seus pais quando eles mais precisavam. Aperto o celular com força, vendo os nós dos meus dedos ficarem brancos. 3 dias desde o dia de ação de graças, e o Frank já espalhou a versão dele da história para toda a família. Ele contou que me expulsou? Pergunto, tentando manter a voz firme. Ele disse que você simplesmente foi embora, deixando eles na mão depois de uma discussão boba, responde ela, num tom cheio de julgamento. Estou marcando uma reunião de família aqui em casa no fim de semana para conversar sobre o seu comportamento. Claro que estão, penso. O tribunal para eles controlarem a história. Tá bom, digo apenas, e desligo antes que ela continue. Depois do expediente, vou para casa da minha amiga Drew. Me jogo no sofá-cama que virou minha cama temporária. Minha vida inteira agora cabe em 4 caixas e 2 malas encostadas na parede. O resto ficou no carro, lá embaixo, 25 anos resumidos ao que consegui pegar em 2 horas de desespero, enquanto meus pais estavam na igreja no domingo. O celular vibra de novo, mais uma mensagem, dessa vez de um primo dizendo que eu parti o coração da mamãe. Nem abro. As notificações viraram um novo tipo de ansiedade. Cada alerta me faz o coração disparar, tentando adivinhar qual parente vai me atacar agora. Quando Drew chega do plantão no hospital, me encontra sentada no chão, de pernas cruzadas, cercada de papéis. E aí, Operação Liberdade Financeira? Tá indo bem? Ela brinca, largando a bolsa perto da porta. Quase pronta, respondo, batendo a caneta no caderno cheio de números de conta. Já cancelei os pagamentos automáticos das contas deles, saí do plano de celular da família e liguei para tirar meu nome da internet da casa. O que eu não contei foi que o atendente do serviço ao cliente riu quando eu expliquei que sim, eu queria tirar meu nome voluntariamente das contas dos meus pais. Ótimo, diz Drew, sentando ao meu lado. Que eles aprendam a resolver a própria bagunça. O peso de recomeçar aperta meu peito. Olho o saldo da minha conta e sinto vergonha. 3 meses pagando as despesas da família me deixaram com mal o suficiente para um depósito de aluguel, quem dirá o primeiro e o último mês juntos. Tem certeza que seu colega de quarto não se importa de eu ficar aqui? Pergunto. O Max. Ele tá adorando, ela responde com um sorriso. A porta da frente se abre e Max entra com seu enorme Golden Retriever correndo na frente. Blair. Ele anuncia animado. Quero te apresentar o pior terapeuta do mundo, mas ele trabalha por petiscos. Ele joga uma bolinha de tênis pelo apartamento e o cachorro, Baxter, dispara atrás dela, todo desajeitado e feliz. Logo ele volta e deixa a bola babada no meu colo, olhando pra mim como se dissesse, sua vez. Ele acha que você precisa disso mais do que ele, Max comenta, sério, mesmo com a cena sendo engraçada. Às vezes a melhor terapia tem 4 patas e um bafo horrível. Quando Baxter encosta o focinho molhado na minha mão, eu rio, a primeira risada em dias. O som me surpreende, parece até estranho sair de mim. 5 dias depois de ter saído de casa, estou sentada na mesa da cozinha da Drew, laptop aberto em sites de emprego. Meu trabalho atual cobre o básico, mas não o suficiente para reconstruir minha vida. O celular acende com o nome da minha mãe, Denise. Penso em deixar cair na caixa postal, mas algo me diz para atender. O que você fez? A voz dela vem afiada e desesperada. A luz acabou, a internet caiu e o plano de saúde foi recusado na consulta. Respiro fundo, sentindo uma calma estranha. Eu só parei de pagar o que não era minha responsabilidade. Mas você não pode simplesmente nos deixar assim, nós somos sua família. Ela grita. O desespero na voz dela talvez tivesse me tocado antes, mas agora eu consigo ouvir a manipulação escondida por trás. Família de verdade não chama a própria filha de parasita no jantar de ação de graças, digo, surpresa com a firmeza da minha voz. Seu pai não quis dizer aquilo, ela responde, num tom mais doce, tentando acalmar. Você sabe como ele é. Sei sim.
Esse é o problema. Encerrando a conversa, desligo e deixo o celular sobre a mesa, com cuidado, como se o aparelho pudesse me queimar. Mais tarde, Drew se inclina sobre o meu ombro enquanto eu troco as senhas dos meus e-mails e contas bancárias. Tem umas tentativas de login suspeitas aqui, que ela avisa, apontando para os alertas de segurança. A gente devia ativar os avisos de fraude, só por precaução. O contraste é impossível de ignorar. Enquanto minha família sempre agia como se tivesse direito a tudo que era meu, Drew mantém distância, esperando eu autorizar antes de tocar no meu laptop. Boa ideia, digo, com um pequeno sorriso. Obrigada. Naquela noite, começo a olhar anúncios de apartamentos dentro do meu orçamento. A maioria são kitnetes pequenas, mas para mim, representam algo imenso. Um espaço só meu, onde ninguém pode me dizer que eu não pertenço. Não pergunto a opinião de ninguém sobre os bairros, nem se a cozinha é grande o bastante para jantares em família. As decisões agora são minhas, e só minhas. Na manhã seguinte, vou até uma cooperativa de crédito e abro uma nova conta, apenas no meu nome. Transfiro cada centavo da conta antiga, aquela que meus pais conhecem. Pouco depois, meu celular vibra, uma mensagem da Tessa. A mãe tá pedindo seus dados bancários. Disse que precisa verificar uma coisa. Não confia nela. Mal termino de ler e o telefone começa a explodir com notificações, 6 ligações perdidas de casa na última hora. Quase ao mesmo tempo, chega um e-mail. Alerta de fraude, tentativa de redefinir senha no seu aplicativo bancário. Fico olhando para a tela, sentindo a raiva subir como uma maré. Eles não estão só tentando me fazer voltar. Eles estão tentando levar o pouco que ainda me resta. Um dia depois, a voz da atendente do banco soa com uma preocupação que, de um jeito estranho, me faz sentir validada. Senhorita Mitchell, bloqueamos 3 tentativas de redefinição de senha vindas do endereço dos seus pais nas últimas 24 horas. Aperto o celular com mais força e começo a andar de um lado para o outro no pequeno quarto de hóspedes da Drew, meu refúgio temporário. E você tem certeza de que eles não conseguem acessar nada? Pergunto. Absoluta. Responde ela. Sua conta foi marcada para segurança reforçada. Qualquer mudança agora só pode ser feita presencialmente, com documento de foto. Meu peito relaxa um pouco. Agradeço e desligo, anotando o nome dela no meu caderno de anotações, onde registro tudo cuidadosamente. As ligações metódicas têm dado resultado, cartões de crédito protegidos, contas de luz e internet tiradas do meu nome, seguro de saúde com verificação extra. A atendente da companhia elétrica chegou até a soar impressionada. Boa decisão nos ligar. Sua mãe tentou reativar o serviço no seu nome ontem, sem autorização. Cada confirmação é como um tijolo no muro que estou construindo entre minha vida antiga e o que vem a seguir. Não é um muro de raiva, embora ela ainda borbulhe lá no fundo, mas de proteção, firme, necessária, e totalmente feita por mim. Drew aparece na porta com uma caneca fumegante nas mãos. Chá com mel. Achei que você ia precisar depois de tantas ligações. Aceito com gratidão, segurando o calor entre os dedos. Pronto, digo. Agora ninguém pode acessar ou mudar nada sem minha autorização. Drew balança a cabeça, aprovada. E como você se sente? Pergunta ela. Antes que eu possa responder, um som alto de batida sacode a porta do apartamento. O chá derrama um pouco nos meus dedos enquanto eu e Drew trocamos olhares assustados. Blair. A voz do meu pai ecoa do outro lado. Abre essa porta agora. Drew faz um sinal para eu ficar onde estou, mas eu já estou me levantando. Esse confronto era inevitável desde o momento em que saí de casa. As batidas na porta ficam mais fortes à medida que me aproximo, cada impacto parece um soco físico. Pelo olho mágico, vejo o rosto do meu pai, vermelho e contorcido de raiva, a mesma raiva que já vi direcionada a cobradores, telemarketing, e agora a mim. Sei que você está aí. Ele grita. Mais batidas fazem o batente tremer. Acha que pode abandonar a família e destruir nossas vidas? Uma porta se abre do outro lado do corredor e a senhora Perkins, aposentada que fazia biscoitos para Drew quando ele se mudou, espreita com cuidado. Seus olhos se arregalam ao ver Frank batendo e gritando. Jovem, chama ela, com a voz trêmula, mas firme, já liguei para a segurança do prédio. Frank se vira para ela. Cuide da sua vida, senhora. Isso é entre eu e minha filha. O comportamento do senhor é meu negócio quando atrapalha a paz, ela retruca, puxando o roupão mais para perto do corpo. Frank se vira de volta para a porta, a voz ficando mais perigosa.
Blair, se você não abrir agora, eu... A ameaça se transforma em ação. Ele recua e chuta a porta com tanta força que a madeira ao redor da fechadura se estilhaça. A senhora Perkins solta um suspiro e se afasta para dentro do apartamento. Minhas mãos tremem enquanto disco 190, falando baixinho com a atendente, enquanto Frank continua a agredir a porta. Pelo buraco da madeira danificada, ouço o elevador tocar, seguido de passos pesados. Senhor, afaste-se da porta imediatamente, a voz firme do segurança do prédio corta os gritos do meu pai. Este é o apartamento da minha filha. Tenho todo o direito. O senhor não tem direito de danificar propriedade ou perturbar os moradores. A polícia foi chamada. A resposta de Frank se perde no som das sirenes que se aproximam. Minutos depois, vejo pelo olho mágico 2 policiais escoltando meu pai pelo corredor, as mãos algemadas nas costas, enquanto ele continua gritando que sou eu quem está destruindo nossa família. Quando o policial volta para pegar meu depoimento, eu falo com calma, descrevendo a manipulação financeira, as tentativas de acesso não autorizadas e a explosão de hoje, com a mesma precisão que uso no meu caderno de anotações. O policial Rodrigues, pelo que diz a plaqueta, acena pensativo enquanto anota tudo. Quer registrar queixa pelo arrombamento? Pergunta. A questão fica no ar enquanto Drill volta depois de falar com a administração do prédio sobre a porta quebrada. Sim, digo, palavras pequenas, mas firmes, e também quero pedir uma medida protetiva. Mais tarde, vendo a viatura levando meu pai no banco de trás, fico pensando. Será que registrar oficialmente foi uma resposta muito dura para anos de manipulação? Ou foi o passo necessário para me proteger de mais danos? Drill aperta meu ombro de leve. O Max vai trazer umas câmeras de segurança pro prédio. Vamos instalar hoje à noite. Assinto, grata pelo apoio prático que não pede nada em troca. Meu celular vibra com uma mensagem da Tessa. A mãe pegou seu laptop e sua câmera do seu quarto. Disse que são garantia pelo que você deve a eles. O golpe no estômago é imediato. Mais um roubo para somar ao roubo emocional que eles vêm cometendo há anos. Respondo rapidamente. Você sabe onde ela levou? Tessa responde quase instantaneamente. Ouvi ela falando com a Parkai Palm. Pegou $300 pelos dois. Cated. Mostro a mensagem para Drill, a raiva subindo quente na garganta. Aquelas coisas valiam mais de $2.000. Você tem os recibos? Os números de série? Ela pergunta. Assinto, pensando na documentação meticulosa que sempre mantenho para impostos. Tudo. 1 hora depois, a policial Williams recebe meu boletim de furto com o devido cuidado, conferindo os recibos e anotando os números de série. Penhorar propriedade de outra pessoa é crime, explica, com tom profissional, mas gentil. Vamos entrar em contato com a loja e recuperar seus pertences, disse a policial. Pela primeira vez, o sistema que sempre pareceu estar contra mim estava trabalhando a meu favor. Era uma sensação estranha, mas boa, quase me dava tontura pensar que as coisas podiam mudar. Naquela noite, meu celular começou a piscar com ligações de parentes que eu não falava havia meses. A primeira mensagem que ouvi foi da tia Sarah. Blair? Querida? Fiquei sabendo da prisão do Frank. Sinto muito. A gente não fazia ideia de que as coisas estavam tão ruins. Pelo jeito, os vizinhos que viram o surto do meu pai começaram a contar o que viram, e agora a história estava mudando de lado. As rachaduras na fachada perfeita que meus pais criaram finalmente estavam aparecendo. Enquanto eu ajudava o Max a instalar a câmera de segurança acima da porta do Drill, chegou mais uma mensagem da minha mãe. A arrogância casual das palavras dela fez meu maxilar travar. Tive que penhorar seu notebook e sua câmera para pagar a conta de luz que você deixou. Parkai Palm, na 4ª rua. Você me deve $300, mais juros. Inacreditável, murmurei, mostrando o celular para Drill. Ela leu e balançou a cabeça, indignada. O nível de delírio chega a ser impressionante, disse, devolvendo o telefone. Salvei a mensagem como prova, sentindo mais firmeza do que raiva. Não estava brava por ela ter coragem de mentir, estava brava comigo mesma, por ter acreditado tanto tempo que eu merecia esse tipo de tratamento. A sensação se transformou em determinação enquanto eu terminava de ajustar a câmera, a mesma que agora registraria qualquer tentativa de invadir os limites que finalmente construí. Dessa vez, quem está observando sou eu. Meu celular vibrou na mesa de centro, o nome da minha mãe na tela. Eu já esperava por essa ligação. 3 dias depois de registrar o boletim pelo roubo do notebook e da câmera, ela finalmente estava pronta para negociar.
Blair? A voz dela soou trêmula. Estive pensando em tudo isso e queria te propor um acordo. Fiquei em silêncio, deixando o vazio entre nós falar por mim. No fundo, dava para ouvir a TV com o mesmo programa de auditório que sempre passava na nossa sala nessa hora do dia. Se você retirar esse ridículo boletim de furto, pode voltar para casa. Ela faz uma pausa, limpa a garganta. Vamos deixar você continuar morando aqui, é claro. Seu quarto ainda está exatamente como você deixou. A maneira ensaiada das palavras dela é óbvia. Imagino meu pai ali perto, acenando com aprovação para a performance dela. E Blair? Ela continua quando não respondo. Acho que deveríamos conversar sobre o seu estado de espírito ultimamente. Frank e eu estamos preocupados que você possa estar tendo algum tipo de colapso. A ameaça é clara, ou você desiste das acusações, ou será considerada instável. Respiro devagar. Tenho cópias de todas as contas que paguei nos últimos 6 meses e digo, com voz firme. Tenho extratos bancários mostrando transferências para sua conta. Tenho mensagens pedindo que eu pagasse seus procedimentos estéticos, que você dizia serem necessidades médicas. Faço uma pausa. Quer que eu apresente tudo isso como prova? O silêncio do outro lado me diz tudo o que preciso saber. Na manhã seguinte, a policial Williams segue meu carro até a casa dos meus pais. A viatura estacionada na garagem envia uma mensagem clara aos vizinhos que vinham acreditando nas mentiras do meu pai. Enquanto caminhamos até a porta da frente, percebo cortinas se mexendo nas janelas do outro lado da rua. Minha mãe atende, o sorriso vacilando ao ver a policial. Senhora Mitchell, diz a policial, estou aqui para acompanhar a Blair enquanto ela pega os pertences que ainda restam. Dentro da casa, tudo parece menor do que eu lembrava. Minha mãe fica por perto enquanto vou direto para o meu quarto, com a policial seguindo de perto. Preparei cópias de todas as minhas contribuições financeiras e digo, entregando à policial uma pasta que venho organizando. Contas de luz e água, supermercado, despesas médicas, a geladeira nova que comprei em julho, tudo com recibos. A policial Williams folheia as páginas, levantando as sobrancelhas, surpresa com a organização e a quantidade de provas. Você pagou por tudo isso enquanto morava aqui? Sim. Nos últimos 6 meses, desde que minha mãe perdeu o emprego. Minha mãe aparece na porta, braços cruzados. Esses móveis pertencem à família, Blair. Você não pode simplesmente levar tudo. Puxo um monte de recibos da minha bolsa e os mostro. Tenho recibos de tudo que estou levando. Quer ver? A policial Williams observa o rosto da minha mãe, depois volta a olhar para os registros financeiros. O choque nos olhos dela é evidente. Senhora Mitchell, estes documentos mostram que sua filha tem sustentado esta casa quase sozinha. Minha mãe abre a boca, depois fecha, e recua pelo corredor sem dizer mais nada. Trabalho de forma metódica, embalando livros, roupas e os itens que são inequivocamente meus. Pelo vidro do meu quarto, vejo os vizinhos espiando das varandas, fingindo regar plantas ou conferir o correio. Que vejam. Que saibam a verdade. Quando a última caixa entra no meu carro, me viro para trancar a porta da frente pela última vez. O som de um motor me chama a atenção para a rua. Meu carro, o outro que tinha deixado no apartamento da Drill, entra na garagem, meu pai ao volante. O estômago despenca. A chave reserva. Eu tinha esquecido da chave reserva que dei a eles para emergências. Meu pai desce do carro, mexendo as chaves na mão, com expressão triunfante. Precisamos discutir o que você nos deve antes de levar isso também, diz, apontando para o carro que estou prestes a dirigir. Coloco a caixa no chão e puxo da bolsa uma pasta de documentos que trouxe exatamente para esse momento. Este é o título do carro, digo, mostrando o papel, e este é o registro. Ambos estão em meu nome. A policial Williams dá um passo à frente. Senhor, este veículo está registrado em nome da Blair. Você precisa entregar as chaves imediatamente. O rosto do meu pai empalidece enquanto olha dos documentos para a policial. Sua mão aperta as chaves. Eu paguei a faculdade dela. O aparelho ortodôntico. 18 anos de... As chaves, Sr. Mitchell, diz a policial, estendendo a mão. Devagar, os dedos do meu pai se desenrolam. As chaves caem na palma da policial com um leve tilintar. Quando ela me entrega, vejo algo que nunca tinha visto antes, a completa derrota do meu pai. O homem que sempre se impôs sobre nossa família durante décadas de repente parece pequeno, diminuído.
Chegue perto de mim ou da minha propriedade de novo, digo, com voz firme e calma, e eu vou pedir uma medida protetiva. Entro no carro, ajusto o retrovisor e giro a chave. Ao sair da calçada, vejo os vizinhos ainda observando. Testemunhas do ato final do drama da nossa família. A senhora Henderson, da casa ao lado, nem finge mais olhar o correio. Ela está no jardim, com o celular na mão, provavelmente espalhando a notícia. No retrovisor, vejo Tessa na porta de casa. Ela está dividida, um pé dentro da casa onde nossos pais permanecem, a mão levantada em um aceno hesitante para mim. No rosto dela a tristeza e algo mais, talvez admiração, a força que ela ainda não encontrou para si mesma. Estou a 3 quarteirões quando meu celular vibra com uma mensagem. Tessa, eles estão me culpando agora. O que eu faço? O semáforo à frente fica vermelho. Aperto o freio e olho para a tela, vendo os 3 pontinhos aparecerem enquanto ela digita algo, e depois desaparecerem. Minha irmã, a única parte inocente nisso tudo, agora ocupa o lugar onde eu estive, carregando o peso da manipulação dos nossos pais. O sinal muda para todas as contas, mas eu fico parada, ouvindo buzinas atrás de mim, pensando no que vem a seguir. Tenho extratos bancários mostrando transferências pelas cortinas finas que escolhi, formando padrões quentes no chão de madeira dos meus procedimentos estéticos, que você dizia serem necessidades médicas de casa dos meus pais. Faço um cartão de visitas da policial Williams. Quer que eu apresente tudo isso como prova? A diferença entre aquele dia e agora ainda me surpreende tudo o que preciso saber. Passo os dedos pela borda da minha mesa, policial onde contas organizadas estão espalhadas como um baralho. Luz, a viatura estacionada na garagem envia uma mensagem clara aos vizinhos que vinham confortavelmente dentro do meu orçamento. Enquanto caminhamos até a porta de outra pessoa, percebo cortinas se mexendo nas janelas do outro lado da rua. Meu extrato bancário está aberto ao lado deles. Minha mãe atende, os números crescendo modestamente, mas de forma constante a cada mês. Senhora Mitchell, diz a policial, o fundo de emergência para acompanhar a dado para sustentar a família está se reconstruindo lentamente. Dentro da casa, 6 meses tudo de parece menor do que eu lembrava. Meu objetivo. Minha mãe fica por perto enquanto vou direto para o meu quarto. A sensação tranquila de tomar decisões sem precisar me justificar parece cópias de todas as minhas contribuições financeiras. Digo, no fim de semana passado, uma pasta que venho organizando de verde profundo sem contas de luz e água, ouvir que eu me arrependeria da despesas médicas, a liberdade de fazer até pequenas escolhas parece enorme. Um ano depois, meu apartamento vibra com levantando a som de conversas e risadas. Surpresa com a organização e a quantidade de dourado e suculento na mesa de jantar. Você pagou por tudo isso enquanto morava aqui, mas cozido à perfeição. Sim. A ironia de comemorar o dia de ação de graças aqui não me passa despercebida. Minha mãe aparece na porta, braços cruzados. Pergunta Tessa, esses móveis pertencem à família da cozinha. Minha irmã não pode simplesmente levar tudo, mais alta de algum jeito, puxo um monte de recibos da minha bolsa e os mostro. Talvez seja a confiança que ela está desenvolvendo longe da sombra dos nossos pais. A policial Williams observa o rosto da minha mãe, depois volta a olhar para os registros financeiros. Como é diferente daquela contagem de despesas que eu mantinha na cabeça, Senhora Mitchell, medindo meu valor pelo que mostram que sua filha tem sustentado esta casa quase sozinha, com uma facilidade que teria parecido impossível em novembro passado, e recua pelo corredor sem dizer mais nada. Combinam perfeitamente, trabalha de forma metódica, mas tudo aqui é verdadeiramente meu, escolhido com cuidado, não adquirido por obrigação. Pelo vidro do meu quarto, ergue o copo enquanto nos sentamos à mesa, a família que reconstruímos e ao conferir o correio que vale a pena manter. Que vejam, Max e Tessa erguem os copos em resposta. Quando a última caixa entra no meu carro, que se mudou para o dormitório da faculdade pela última vez. Eu ajudei a lidar com formulários de auxílio financeiro e inscrições para moradia. O outro que tinha deixado no apartamento para dela, que entra na garagem. Mais tarde, meu pai ao volante, enquanto Tessa e eu revisamos inscrições para bolsas na bancada da cozinha, a chave reserva. Ela menciona a última novidade da família. Eu tinha esquecido da chave reserva que perderam a casa no mês passado. Ela diz baixinho. Meu pai desce do carro. Meu pai ainda culpa o banco, com a expressão triunfante. Todo mundo, menos ele mesmo. Precisamos discutir o que você nos deve antes de levar isso também, mas ele já está dando a entender que eles vão ter que arrumar um lugar próprio. Coloco a caixa no chão olhando para a pilha de cartas não abertas na minha estante. Trouxe exatamente para esse momento. 5 envelopes, este é o título do carro, todos não lidos. Mostrando o papel. E colocar limites não significa que às vezes eu não me pergunte o que elas dizem. A policial eles ainda te culpam por tudo, continua Tessa, a caneta batendo levemente reformulado em nome da Blair. Mas, você precisa entregar as chaves imediatamente. O que ia acontecer de qualquer jeito. O rosto do meu pai empalidece enquanto olha os documentos para o inevitável. Sua mão a destacar uma parte importante do formulário de auxílio para moradia, pensando em escolhas e consequências. Enquanto ajudava a Tessa a construir a vida independente dela, às vezes me perguntava se deveria responder às tentativas dos meus pais de se reconectar. Os dedos do meu pai se desenrolam. Manter separação completa é a escolha mais saudável quando a família te traiu tão profundamente.
Quando Ou ela me algum entrega, valor em permitir vejo algo contato que nunca limitado, tinha visto sob antes, meus próprios a completa termos. derrota do meu pai. O que você faria quando O homem aqueles que que sempre deveriam se te impôs sobre proteger nossa querem família voltar durante para sua décadas vida de depois repente que parece você finalmente pequeno, encontrou diminuído. paz sem eles? Chegue perto de mim ou da minha propriedade de novo, digo, com voz firme e calma, e eu vou pedir uma medida protetiva. Entro no carro, ajusto o retrovisor e giro a chave. Ao sair da calçada, vejo os vizinhos ainda observando. Testemunhas do ato final do drama da nossa família. A senhora Henderson, da casa ao lado, nem finge mais olhar o correio. Ela está no jardim, com o celular na mão, provavelmente espalhando a notícia. No retrovisor, vejo Tessa na porta de casa. Ela está dividida, um pé dentro da casa onde nossos pais permanecem, a mão levantada em um aceno hesitante para mim. No rosto dela a tristeza e algo mais, talvez admiração, a força que ela ainda não encontrou para si mesma. Estou a 3 quarteirões quando meu celular vibra com uma mensagem. Tessa, eles estão me culpando agora. O que eu faço? O semáforo à frente fica vermelho. Aperto o freio e olho para a tela, vendo os 3 pontinhos aparecerem enquanto ela digita algo, e depois desaparecerem. Minha irmã, a única parte inocente nisso tudo, agora ocupa o lugar onde eu estive, carregando o peso da manipulação dos nossos pais.